Bom, pessoal, então, boa noite a todos. Mais uma vez, Boa feliz por noite. estarmos juntos. Que bom que temos esse momento durante a nossa semana para a gente interagir, se sentir acolhido nesse espaço que é próprio para esse acolhimento mesmo. Bom, hoje a gente vai falar sobre 2 capítulos do nosso livro, né? E aí, enfim, isso vai tomar um pouquinho nosso tempo. Eu vou tentar trazer esses 2 materiais de uma forma um pouco condensada, tá? Então, enfim, peço permissão aos amigos espirituais, a Joana. Com as minhas limitações, eu estou tentando trazer, né, de uma forma que ficou mais fácil para mim, e espero que todos possam aproveitar, né, para que a gente, enfim, leve sempre esses ensinamentos de Joana para o nosso dia a dia, porque afinal de contas são sempre ensinamentos muito voltados para a nossa prática, né, enquanto cristãos, dentro do autodescobrimento, do olhar para si mesmo. Então, os títulos dos nossos capítulos de hoje são Processo de Individuação e os Arquétipos, né? E aí, uma palavra difícil, né, os arquétipos, o que é isso? Vamos entender primeiro, então, o que significam esses arquétipos. Existem algumas visões, algumas perspectivas que estudaram, né, que trouxeram esse termo. A primeira é lá da filosofia, né, enfim, que entende esse arquétipo como um modelo a priori que representa alguma coisa, né? Então, por exemplo, digamos assim, se você sonha que tem sei lá, um bichinho feio, que tem um demônio, alguma coisa no seu sonho, aquilo representa o mal, é um arquétipo do mal, é um modelo que demanda um certo conhecimento nosso, né? Então, é uma coisa assim, eu sei que, em teoria, né, entre aspas, o demônio aí está ligado ao mal. Então, uma representação que exige que a gente tenha alguma noção daquilo. Esse é o conhecimento que foi trazido pela filosofia. E aí, né, a Joana vai trazer que outras pessoas contribuíram para o conhecimento acerca dos arquétipos. E aí, na psicologia analítica, Jung, né, que foi mencionado até aqui na semana passada, para quem lembra, quando a gente falou, né, bastante sobre o inconsciente, essa conversa não terminou ainda, ele já vai falar que esses arquétipos eles têm esse funcionamento psicológico, né? Ou seja, são modelos, né, anteriores que estão relacionados à personalidade, a formas de sentir, a formas de pensar, a formas de agir, né? Então, e aí Joana vai trazendo isso, vai explicando bastante, né, sobre o surgimento dos arquétipos e no fim a perspectiva, né, que é trazida, que é muito interessante, é o entendimento que esses modelos, se a gente fala em modelos anteriores, o que vem nas nossas cabeças? Um modelo de uma estrutura de vida anterior ao que a gente vive agora. É o quê? A reencarnação, né? Então, Joana já complementa esse conhecimento aqui, né, dentro do nosso objetivo, da nossa reunião espírita, que esses arquétipos, essas formas de funcionamento, elas originam de encarnações passadas, que nós, como sabemos bem, trazemos conosco durante, né, a nossa encarnação atual. A gente, é claro, tem o véu do esquecimento, a gente não consegue lembrar, mas no inconsciente está impregnado essa forma de funcionar baseada na experiência de outras encarnações. Até aqui está fazendo sentido? Está muito difícil? Que é um conceito um pouco mais difícil. Está dando para entender mais ou menos? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, se sentir à vontade de abrir o áudio. Tá? Se for uma dúvida assim, que impeça, né, a continuidade do estudo. Se ninguém me interromper, não estou vendo todo mundo. Então, se ninguém ligar o áudio, eu vou continuar. E aí a gente pensa, tá, então quer dizer que dentro de mim há diversos modelos de vida, estruturas, né, complexas relacionadas às outras encarnações anteriores. Quando a gente encarna, a gente vem sempre da mesma forma, no mesmo lugar, com as mesmas missões? Não. Nosso planejamento encarnatório ele é diverso porque nós, né, à medida que nós vamos encarnando, nós vamos, né, enfim, conquistando algumas coisas, nós vamos contraindo mais débitos. Então, esse processo de encarnação é muito dinâmico, né? Não vai depender da minha quarta encarnação, a minha próxima, vai depender do que eu estou fazendo hoje também, né? Então, por conta disso, as nossas experiências são muito diversas. O contexto que a gente vive, e aí dentro de questão social, até porque ao longo da sociedade, quantas coisas não mudaram, né? Questões econômicas, questões de gênero, de orientação sexual, enfim, de raça. E aí a gente entende, então, que
né, um dos propósitos da reencarnação, né, que dentro do aprendizado, é a gente poder viver diferentes situações que vão nos ensinar, que tem esse objetivo, né, da gente evoluir com essas provas. E se a gente está falando que a gente traz com a gente esses arquétipos das encarnações passadas e as nossas encarnações são diferentes, olha a loucura que é, loucura assim, né, fazendo uma brincadeira, que é a nossa mente. Só para a gente entender que o que a gente traz com a gente não é pouca coisa, não. E não é coisa simples. É coisa muito complexa e variada. E dentro disso a gente pensa, tá, beleza, estou entendendo então que o que eu trago comigo mesmo é muito variado, porque tem a ver com as experiências anteriores. Se a gente pensa na nossa encarnação atual, né? Então, assim, pensem agora, não precisam falar, mas pensem agora numa experiência muito marcante da infância de vocês. Alguma coisa que vocês acham que de alguma forma vem até hoje com vocês. Pode ser uma experiência positiva, pode ser também uma experiência um pouco mais difícil, mas que talvez houve um aprendizado que vocês trazem até hoje. Todo mundo conseguiu pensar em alguma coisa? A infância, a gente sabe que é um momento muito mais vulnerável do nosso desenvolvimento, né? Isso biologicamente falando e também espiritualmente é um momento diferente, né? Ainda da, da, da nossa percepção do ser, né? A gente toma noção das nossas faculdades ao longo do tempo. A gente não nasce já, né? Imagina, a gente não encarna já, enfim, com as nossas faculdades plenamente desenvolvidas. Imagina ter impregnado em nós várias experiências de várias infâncias, né, com resultados diferentes, com aprendizados diferentes. E esses aprendizados não são só aprendizados produtivos, digamos assim. A gente não aprende apenas coisas boas, a gente também aprende coisas que não estão muito coerentes com o que a gente hoje na doutrina espírita percebe, né? Então, às vezes, a gente aprende a fazer alguma coisa que não é muito legal com um colega, porque a gente foi estimulado nisso na nossa infância, em alguma encarnação, por exemplo. Então, assim, né, a principal noção que esses arquétipos, dentro dessa visão que Joana nos traz, é entender o quão diverso nós somos mentalmente e o quanto nós temos as tendências, as possibilidades para ir para vários lados. Somos seres diversos, né? Isso ajuda até a gente para muitas outras coisas, como a gente não julgar, né? Porque a gente não sabe o que que a gente passou, a gente não... Ah, fulano está passando por isso, mas será que a gente já não passou por isso também, né? Enfim, mas para além disso tudo, a gente pensa agora, né, dentro desse conhecimento que Joana nos traz, do que a gente faz? Que processo de individuação é esse? Que a gente falou dos arquétipos, né? Buscou entender um pouco como que esses arquétipos funcionam, como que eles nos trazem para a nossa vida atual, né? Então, muitas vezes eu vou, por exemplo, agir de uma forma achando que a pessoa vai me abandonar, porque eu trago isso dentro de mim, ou então eu vou gritar com a pessoa porque eu acho que ela está me diminuindo, porque talvez uma experiência dessa já tenha acontecido, que às vezes a gente tem reações que a gente não entende. Já aconteceu com vocês? Vocês fazem alguma coisa, nossa, por que que eu fiz isso? Caramba, não é, poxa, não queria ter agido dessa forma, né? Eu sei que né, é outra forma que eu tenho que agir, né? Aprendo na doutrina e tudo mais. E de onde que veio isso? É aleatório? Claro que não, né? Vem dessas nossas más tendências que estão incutidas nesses arquétipos anteriores. E aí, né, a grande questão que Joana já vai nos trazendo, né, que é de extrema importância para a gente pensar o que a gente faz com esse conhecimento, né, que a gente está compartilhando aqui, é a questão do autoconhecimento, de se conscientizar desses arquétipos. Porque imagina, se tem tanta coisa dentro da gente, dentro da nossa história, né? Enfim, e quando a gente fala dessa história, a gente não fala só dessa encarnação. Se eu estou percebendo isso significa que eu estou tendo que olhar para mim. Eu estou tendo que prestar atenção nas coisas que eu faço, nas formas como eu reajo, para dizer, olha isso aqui dentro de mim. E a gente faz esse movimento? Pausa dramática. A gente para pensar, diante das nossas ações, de onde que veio aquilo? Por que que eu estou me sentindo assim? Por que que eu falei dessa forma? Por que que me veio esse pensamento? A gente atribui ao acaso? Ou a gente está refletindo a nossa história?
Refletir na nossa história atual é muito fácil, né? A gente pode ler, muito fácil entre aspas, né, gente? Assim, comparado às outras encarnações, é o que é possível, porque aqui a nossa proposta não é perceber e falar assim, ah, é verdade. Poxa, 2 encarnações atrás eu fiz isso e aquilo. Não é disso que a gente está falando. E aí vocês vão falar, Marcelo, então o que que você está falando? Como é que eu vou pensar nas minhas encarnações anteriores? Não tem como, eu esqueci. Qual é a forma que a gente tem de entender o nosso passado, que não nos é permitido saber, né, lembrar, na nossa vida atual? É o inconsciente. É ele que vai trazer as nossas dificuldades à tona, mesmo que a gente não lembre por que motivos elas surgiram e de que forma elas se expressaram ao longo das nossas encarnações. Então, são justamente nesses momentos que a gente faz aquilo e não entende, que a gente pensa alguma coisa que, nossa, não tem nada a ver comigo, é que a gente tem que pensar, opa, será que isso está dizendo respeito a alguma experiência minha passada que eu trago comigo ainda enquanto dificuldade? Ou até enquanto facilidade também. Às vezes uma música, né, que a gente aprende, assim, ou então uma passagem do Evangelho que a gente lê, nossa, como é familiar, nunca tinha lido, mas me parece tão, enfim, né, tão familiar. Será que não é algo do passado que o nosso inconsciente nos permite, né, desenvolver com mais facilidade? Então, a primeira coisa é essa percepção de si. E Joana nos diz, né, que essa forma, vou até pedir permissão para ler essa parte, que eu acho que assim são palavras muito bem pensadas, que aí não vou deturpar, vou ler aqui da forma como foi colocada. Então, é dito assim: o grande trabalho psicológico de crescimento do ser reside na busca de si mesmo. Ah, tudo bem, mas a gente já está falando isso há muito tempo, né? Tem que olhar para si, tem que se descobrir, autodescobrimento, autopercepção, lá, 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 lá. Ok, isso aí a gente já está falando. Não estou nem dizendo se a gente está fazendo ou não, né? Mas a gente já está falando. Mas aí a gente fala, poxa, mas é muito duro, é muito difícil ficar. Olha o tempo que eu gasto pensando em como que eu estou agindo. Podia estar fazendo outra coisa, podia estar me divertindo, podia, né? E realmente podia. Mas aí é o sacrifício, né? Evoluir não é, enfim, encarnou e acabou. É encarnou e se esforçou para evoluir. É fazer alguma coisa em prol desse crescimento. Aí a gente pensa assim, mas eu não vou deixar para depois, né? Quando eu tiver um pouco mais velho, aí eu paro para pensar, porque agora não dá. E aí tem uma fala, né, ao longo da segunda parte desse parágrafo que diz assim: esse processo, né, de autodescobrimento pode durar toda a existência. Meu Deus, mas a existência toda com pensamentos assim de autoconhecimento duro? Será que isso é saudável? Aí Joana diz assim: o que é muito saudável? Então, assim, não tem para onde correr, né? Enfim, é se conhecer, é o processo de autodescobrimento que naturalmente é duro. E por que que é duro? Por esse mesmo motivo dos arquétipos, porque a gente está falando de histórias passadas que naturalmente dizem respeito a um momento em que nós não estávamos tão evoluídos quanto somos hoje. A gente não fala do progresso, o progresso não é contínuo, não existe involução, não existe a gente regredir. Então, a gente sabe, e isso é fato, que esses arquétipos que estão ainda no nosso inconsciente necessariamente trazem dificuldades. Porque todos nós, fomos criados simples e ignorantes. Ninguém aqui é diferente nesse aspecto. É claro que a forma como a gente, né, busca o autoconhecimento isso nos diferencia bem pouquinho, né? Porque aqui também não tem ninguém muito melhor do que ninguém, né? Às vezes é melhor numa coisa, é melhor em outra, mas a gente está todo mundo no mesmo barco. Então a gente pensa, poxa, se eu me perceber através do meu inconsciente, me perceber através das minhas histórias de vida, né, dentro dessa encarnação mesmo, eu vou perceber coisas super positivas? Eu vou perceber apenas qualidades? A não ser que tenha um espírito missionário aqui, ninguém me avisou e peço até desculpas, mas, em teoria, todos nós vamos reconhecer dificuldades. De que a gente faz? Eu já tive contato com um amigo que é espírita, né, que é mais jovem,
foi muito curioso, porque eu sou uma pessoa muito de refletir, né? Minha mãe tadinha que sofre, eu fico pensando nas coisas e tudo mais. E aí eu estava conversando com esse amigo que trouxe uma situação e eu fiz umas perguntas para ele. E aí ele foi e começou a refletir, né? Aí ele falou assim: Nossa, você faz muito isso, né? De ficar refletindo. Aí ele falou: Mas eu não gosto, não, não vou fazer isso, não. E eu, por quê? Ai, não, porque ai, é meio difícil, né? Traz umas percepções duras, né? Eu falei: Traz mesmo. E aí, como que a gente pode fazer isso? Em coletivo. Vamos pedir ajuda às pessoas. Quando a gente estiver numa dessas reflexões, né? Por exemplo, eu tenho alguns amigos que às vezes falam assim: Marcelo, vou fazer tal coisa, vou pensar aqui. Eu falo: opa, peraí, então qualquer coisa você me chama. Já estou entendendo que vai ser um processo difícil, então eu vou ficar aqui a postos. Né? O que você precisar, você me avisa. Porque é um processo duro, né? E justamente por conta desses arquétipos. E aí a gente entra no segundo tópico, né? Que são os processos de individuação. O que que é isso? O que é esse processo de individuação? Ao longo da vida, a gente vai interagindo, a gente vai aprendendo. E como eu disse, esses aprendizados nem sempre são construtivos. Às vezes são aprendizados que dizem respeito de uma experiência emocionalmente muito delicada ou frágil, em que a gente acaba aprendendo formas de lidar que não são as mais saudáveis, infelizmente. Então, o aprendizado ele não é só positivo nesse sentido, né, de produtividade. Às vezes a gente aprende coisas que não são muito legais, que na verdade não são verdade. E foi a verdade que a gente conseguiu entender. Então, por exemplo, para ver se fica um pouco mais claro, eu sou um adolescente de 12 anos. Eu passo por uma situação muito difícil com alguns amigos que me tratam muito mal, por exemplo. Eu vou ter, com 12 anos, o desenvolvimento emocional, psicológico, de entender que esses companheiros estavam passando por uma situação assim e que naturalmente eles reagiram. Eu, com 12 anos, vou perceber isso? O que que eu vou achar? Poxa, então eu sou um problema. Então as pessoas me tratam assim porque eu também não sou legal nessa hora. É o mais fácil da gente entender, por conta das nossas faculdades psicológicas ainda em desenvolvimento. Então, muitas vezes, a gente tem esses aprendizados que não são construtivos e que não são verdadeiros, não são fidedignos com a realidade. E aí, o que que a gente precisa fazer em determinado ponto da vida? Parar, olhar para esse momento e falar: pera, hoje eu posso entender outra coisa. Hoje eu posso desaprender aquilo e reaprender, ressignificar aquela experiência de forma que seja construtiva para a minha saúde mental, física, emocional, espiritual e para a minha evolução. Porque, às vezes, a gente não tem condições emocionais de lidar com algo que é duro e a gente foge para uma realidade alternativa, para uma fantasia. A gente já leu até nesse livro mesmo de Joana, quando fala sobre os mitos, né? Enfim, e as fantasias que a gente cria para conseguir sobreviver emocionalmente a alguma situação. Que naquela hora, ok, foi válido, porque foi para sobrevivência. Mas hoje, se a gente, quando era adolescente, quando era infância, se a gente fez aquilo que era necessário para a gente sobreviver, a nossa responsabilidade hoje é pensar nisso e reconstruir, ressignificar, porque hoje nós somos capazes. Hoje nós temos o que é necessário, as ferramentas do evangelho, enfim, as ferramentas mesmo cerebrais, biológicas, para a gente avançar nesse processo, né? E aí, quando a gente fala nesse aprendizado agora, já então um pouco mais construtivo, né, que a gente faz ao longo da vida, já com uma certa idade que diz respeito a essa condição, né, possível, aí a gente percebe. Então, eu lembro lá de 12 anos, eu percebi, caramba, eu achei que eu era o problema. Aí o que que eu faço? Não devia ter feito isso, mas que droga, mas que porcaria. E como é que eu fui fazer isso? Como é que eu fui pensar? Adianta de alguma coisa? Então, quando a gente recolhe esses frutos da nossa vida atual e do inconsciente que a gente percebe, Joana nos diz: temos que tratar esse inconsciente gentilmente. A gente precisa acolher. Se eu estou dizendo que um adolescente não tem condições emocionais, biológicas de lidar,
Como que eu vou culpá-lo? Eu preciso acolhê-lo e hoje, enquanto adulto responsável, trazer esse ensinamento, falar, olha, até falar com a gente mesmo, gente, é super saudável, não sei se vocês fazem isso. Falar com a gente mesmo é muito terapêutico. Então, falar, olha, eu sinto muito que você tenha entendido dessa forma, que você tenha tido esse aprendizado, mas não é por aí. Olha como foi duro quando você entendeu isso. Caramba, que difícil. Porque se um amigo vem nos contar isso, o que que a gente faz? Caramba, que difícil. Agora, quando é a gente se cobra, a gente se culpa, a gente se critica, né? Então, Joana deixa muito claro a forma como a gente tem que lidar quando a gente percebe, felizmente, né? Quando a gente tem essa iniciativa muito feliz de olhar para si. É esse acolhimento que é muito necessário, né? Para o nosso progresso, para a nossa evolução. Porque quando a gente não aceita as emoções, piora muito. Eu costumo até usar assim, uma historinha, né, um exemplo, que às vezes, por exemplo, a gente está na nossa casa mental, né, a porta fechada, tudo bem. Aí daqui a pouco bate a tristeza. Marcelo. Aí eu olho, escuto a voz dela, vejo no olho mágico e já, ai não, pelo amor de Deus. Não, tristeza não, hoje não dá. Vou aqui fingir que não estou em casa. Marcelo, eu sei que você está aí, eu quero entrar. E aí você, meu Deus do céu, não, hoje eu não posso ficar triste, hoje eu tenho um monte de coisa para fazer, não dá, não tenho tempo para ficar triste hoje, não, tem muita coisa que eu tenho que fazer. Aí o que que essa tristeza faz? Ela vai e chama o medo, chama a culpa, chama a raiva. Aí você fica com medo de estar triste, você se sente culpado por estar com medo de estar triste, você fica com raiva de. E aí você não aceitando as suas emoções, não se acolhendo, não acolhendo a sua tristeza, você acaba agravando o seu estado emocional. E o que que você aprende sobre si mesmo? Nada. Porque imaginem que eu deixo a tristeza entrar. Então eu abro a porta. Oi, tristeza, seja bem-vinda. Poxa, nem vi que estava na hora de você chegar já. Vai, vamos tomar um café. A gente conversa com ela, a gente aprende com ela, a gente entende. Se vem todo mundo junto, tristeza, medo, raiva, a gente vai conseguir ter algum aprendizado? É igual quando a gente está em um grupo de amigos. Se tem 5, 6 amigos, a gente vai falar sobre aquela coisa mais íntima? É mais difícil. É mais fácil virem assuntos o quê? Mais, né, enfim, mais do cotidiano, e aí todo mundo conversa. Quando você tá só você e a pessoa, a conversa não fica mais próxima? É a mesma coisa com as emoções. Quando a gente não dá esse espaço para aquela emoção surgir, e ela chama todas as outras, a gente não aprende. A gente só sofre. A gente fica lá ouvindo elas gritando, cada uma falando uma coisa, eu não entendo nada que elas estão dizendo. Fico lá, às vezes, o dia inteiro, sendo que se eu tivesse deixado a tristeza entrar, talvez ela ficasse uma horinha só e depois ia embora. Por quê? Porque ela teria se sentido acolhida. Eu teria acolhido ela na hora do café da tarde e teria ficado a noite bem, teria entendido o que aconteceu, né? Então, quando Joana fala sobre esse autoconhecimento, essa autopercepção, não é que ela está nos dizendo assim, sofra. Cabe a nós a forma de fazer isso. E a gente vai fazer, por bem ou por mal, né? Por bem quando a gente acolhe, por mal quando a gente bota, porque às vezes a gente não quer que entre a tristeza, e a gente coloca, enfim, um armário na porta, bota a cadeira para não deixar entrar de jeito nenhum, fecha a janela, tranca a janela, que não quer aquelas emoções de jeito nenhum, porque está ocupado, porque só não gosta, mas elas estão ali gritando. Aí você finge que não está ouvindo. É claro que está ouvindo. E aí os dias se dificultam, né? Então, assim, que a gente possa, dentro desse processo ainda de autoconhecimento, né, que é o primeiro passo, né, para a gente entrar na questão do processo de individuação, que a gente possa se acolher, que a gente possa se abraçar e ouvir as nossas emoções, ouvir as nossas dificuldades, né? Que eu dei aqui o exemplo de emoção, mas pode ser também o fato de eu ser uma pessoa muito crítica com os outros. Aí eu pego isso e finjo que não sou crítico, não sou. Muda o fato de você ser ou não? Joana, em algum livro, e aí eu vou ficar devendo qual foi o livro, ela já nos alertou que o fato das pessoas te criticarem ou te elogiarem
não fazem você ser pior ou melhor. Você é o que você é. Todo mundo pode te criticar. Você não vai ser pior de quem você é. Todo mundo pode te elogiar. Você também não vai ser melhor da pessoa que você é. Você é quem você é. E a única pessoa que tem a oportunidade de saber quem você é você mesmo. É uma oportunidade que ninguém mais tem. Só a gente. E que uso a gente está fazendo dessa oportunidade? É uma dádiva que Deus nos concedeu, a de conhecer a si próprio para buscar essa melhora. E aí, fazendo isso com acolhimento, a gente vai começar a perceber ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória, como que a gente se relaciona e como que a gente entende os padrões sociais. Quando eu entro nessa questão de padrões sociais, eu estou querendo dizer o quê? Muitas vezes a gente está num grupo, qualquer que seja, até espírita, até esse grupo, e a gente vai vendo as pessoas, olha, poxa, isso que a pessoa faz é muito legal, quero ser mais como essa pessoa. A gente vai se comparando e a gente vai querendo se tornar aquele grupo, baseado nisso aqui que a gente vê do outro. Então, um pouquinho. Nisso aqui dessa encarnação, que tem as outras encarnações das outras pessoas também. Não é só a gente que encarnou várias vezes, as outras pessoas também. Então, as outras pessoas também trazem consigo todos esses arquétipos. E aí eu olho para essa pessoa né, com uma visão muito reducionista e eu falo, poxa, eu quero ser mais como essa pessoa. Ou então, lá, essa pessoa tem isso, eu não tenho. E aí a gente esquece toda a nossa história. A gente esquece tudo que a gente passou. E aí fala assim, poxa, fulano consegue fazer isso, eu não consigo. Mas a prova do fulano é a mesma que a sua nessa encarnação? Vocês combinaram antes de encarnar? Se combinaram, não lembram, né? Pode até ter combinado, não tô dizendo que não combinou. Fala, olha, vou passar por isso, você também? Show, depois a gente se ajuda. Mas a grande questão é, a gente não sabe nem como cada um lidou com essas dificuldades, né? Então eu não posso, a partir do que eu vejo aqui, poxa, Luceni fala tão bem, enfim, Luceni, nossa, lida dessa forma tão positiva, mas a Luceni teve a história dela nessa encarnação e de outras para ter essa conquista. Talvez ainda não seja o meu momento, porque eu não posso comparar uma experiência que eu tive com a Luceni, de tantas que ela teve ao longo dessa encarnação e de outras, e dizer quem eu devo ser, e dizer como eu devo proceder. Eu preciso entender essa qualidade, é claro, se inspirar no outro é muito bom, mas a partir da minha história de vida, como que eu posso fazer para chegar lá? E não como que eu posso me tornar uma Luceni. E aí a gente entra nesse processo de individuação, que é o processo da gente se reconhecer e se tornar quem você é, a própria pessoa que você é, e não buscar ser o outro. Porque nós nascemos em coletivo, e isso é extremamente necessário. Porque se não fosse necessário, não teria sido, ponto. Cada um teria o seu planeta, né? Cada um teria seu país, o seu estado, sua cidade, cada um viveria só. Nós somos a única espécie de animais que não é independente em nenhum momento. A gente já nasce dependente. A gente já nasce precisando levar um tapinha no bumbum, a gente já nasce precisando de um alimento. Se você colocar um animalzinho na floresta, recém-nascido, ele vai sobreviver. Tal, claro, com mais dificuldade, mas ele vai, né, dar um jeito dele de pegar o seu próprio alimento, de se nutrir de alguma forma. Bota um ser humano em algum lugar qualquer, um bebezinho recém-nascido, ele não tem condições, porque nós precisamos nos conectar. É uma necessidade encarnatória, porque é justamente dentro dessas conexões que a gente evolui, que não é o objetivo da encarnação, né? Então, assim, que a gente possa entender que o outro é necessário, mas entender que eu não sou o outro. Me entender através da minha perspectiva de vida atual e também anteriores. Então, assim, que a gente possa, né, dentro desse processo muito complexo, porque não sei quem teve a oportunidade de ler esses 2 capítulos, mas não é muito fácil, né? É uma linguagem difícil, enfim. Tentei trazer da forma mais clara que eu consegui, né, com as minhas limitações também, é claro,
Mas, enfim, para a gente compartilhar esse conhecimento e quero muito ouvir vocês, né, sobre o que vocês acharam, sobre como é esse processo para vocês, se vocês já se perceberam fazendo isso, né? Não tendo esse processo de individuação, porque a gente aprende muito que olhar para si é egoísmo. Só que por que eu estou olhando para mim? Eu não estou me olhando para me colocar acima das pessoas. Eu estou me olhando para aprender. Como que isso é egoísta? Mas a gente não ouve isso. E só está pensando em você, está refletindo sobre você e o outro. Mas aí quem sou eu? Se eu só tenho a oportunidade de conhecer a mim mesmo, eu só tenho a oportunidade de mudar a mim mesmo. Então, quando eu refletir sobre o outro, é o que eu posso fazer para ajudar o outro. Não é para ficar falando mal do outro. Vou refletir sobre o outro aqui. Nossa, fulano fez isso. Jesus, como é que pôde? Né? Fez isso, caramba. É assim, meu Deus, esse irmão ainda está nessa situação e como eu posso ajudá-lo? Será que eu já não estive? Talvez nessa encarnação mesmo. Porque é muito fácil a gente ter uma conquista e esquecê-la e falar, olha só, fulano, como pode? E a gente fez isso há poucos anos até. A gente agia assim, reagia assim há pouco tempo. Falta muito, né? Então, assim, quando a gente fala desse olhar para si próprio, é esse olhar que é um olhar de buscar algo para crescer, um aprendizado. Quando eu era assim mais adolescente, era muito difícil. Muito, não é que deixou de ser, queria eu, mas enfim, continua difícil, mas assim, porque eu não entendia esse processo. Eu percebia as minhas dificuldades, eu não me acolhia, de jeito nenhum. Eu percebia as dificuldades, eu me cobrava mais. E às vezes o espiritismo, a gente desvirtua o espiritismo e utiliza ele para nos cobrar, e não é o objetivo da doutrina espírita. O objetivo da doutrina espírita não é ser um peso, porque a culpa, ela paralisa. E, não, e é isso que a doutrina quer de nós? É isso que os espíritos querem de nós? Claro que não. Né? Então, assim, que a gente possa pensar nesse olhar, né, para conosco mesmos de uma forma a alavancar o nosso progresso. Então, é aquela história, né, enfim, aquele conhecimento que a gente tem de Santo Agostinho, de quando a gente dormir, a gente parar para refletir sobre o nosso dia. E não é refletir, assim, aí aconteceu isso comigo, que droga, não era para ter acontecido. Não é esse tipo de reflexão. Às vezes vai vir também, não estou dizendo que é, né, para a gente, às vezes é pensar nas nossas situações, mas pensar, poxa, será que eu deixei de fazer algo que poderia ter feito? Será que eu voluntariamente ignorei a oportunidade de ser útil? Né? Está lá no Evangelho, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Então, assim, que a gente possa olhar para si mesmo, todos nós, eu faço, tento fazer isso, né? Claro, também com as minhas dificuldades, busco fazer isso, que todos nós possamos enfrentar o desafio de conhecer esses arquétipos, né? Esses modelos, às vezes, rígidos que a gente criou. Porque os arquétipos, né, eles são construções a longo prazo e, portanto, são rígidas. São construções muito rígidas. Então, assim, é como se fosse dentro do meu cérebro assim, se acontece A, eu faço B. Aconteceu A, eu fiz B. E aí eu tenho que pensar, será que existe outra forma de lidar com A sem ser fazendo B? Se eu não parar para pensar, eu automaticamente vou fazer B sempre. Porque é um arquétipo, é uma construção, um modelo. Eu estou seguindo esse modelo de funcionamento, um padrão. Para eu interromper esse modelo, porque esse modelo com certeza diz respeito de um momento em que eu era pior do que quem eu sou hoje, e isso é sempre, não é assim, e agora me conheci. Ah, que bom, vou dormir um pouquinho, né? Claro que a gente pode descansar, né? Fiz uma brincadeira. Mas é num sentido, num sentido da gente, pronto, num sentido da gente pensar a longo prazo o que a gente pode fazer. Porque a ideia é que a gente mude constantemente. Então, esses arquétipos que a gente desenvolve, né, esses padrões, eles podem até ser vistos como em contextos diferentes. Eu posso ter um arquétipo, por exemplo, profissional, que pode ser no sentido de ninguém vai me humilhar, ninguém vai me colocar para baixo. E aí, quando alguém fala alguma coisa, que às vezes é até positiva, eu reajo de uma forma negativa.
Por quê? Porque eu estou obedecendo esse arquétipo, que já ficou na minha cabeça. Então, por exemplo, vou pegar até essa situação profissional, que aconteceu uma experiência comigo, que eu acho que me enriqueceu muito, eu queria compartilhar com vocês. Numa situação, né, clínica dentro da minha profissão, eu estava com uma outra psicóloga e estávamos numa supervisão. E aí o diretor clínico trouxe palavras muito duras para essa psicóloga, né? Falou de uma forma assim um pouco hostil. E aí eu fiquei, poxa, né? Que chata a situação. Acabou a reunião, fui falar com ela. Falei assim, caramba, né? Que chata essa situação, palavras meio difíceis, né? Como é que você tá? Como é que você ficou? E eu falando assim, pô, tô super empático, né? Que beleza. Uhul, tô aprendendo, muito legal. Aí essa moça chega e diz assim, eu não sou nenhum bebê, não. Eu sei lidar com as coisas da vida, Marcelo. E saiu. Eu fiquei, eu falei, estou preocupado com você, você tá bem? Ela ouviu, nossa, você não deve nem saber lidar com essas coisas, que tipo de profissional você é? E aí ela logo se defendeu, mas eu não ataquei. Então esses arquétipos muitas vezes nos colocam num estado reativo, em que a gente reage e não age sobre o que o outro fez ou falou, né? Então, assim, que a gente possa buscar entender esses arquétipos, né? A presença, o desenvolvimento e a manutenção deles nas nossas vidas, para que a gente busque um novo arquétipo, né? Que a gente possa construir um novo arquétipo dentro da nossa experiência atual com base nesse processo de individuação. Porque provavelmente, se essa moça tem esse pensamento, esse arquétipo de fulano me tratou assim, dessa forma, é porque alguém falou. Alguém falou assim, ó, você não deixa as pessoas te rebaixarem, não. Ou então alguém já até falou isso, nossa, você tá triste, você não sabe lidar. Então esses arquétipos são muito construídos com base no que chega até nós. E o processo de individuação, quando a gente entende, eu não sou o outro, eu sou o eu com as minhas emoções que são válidas do jeito que são, que me fazem aprender, as minhas emoções não fazem o outro aprender. As minhas emoções me fazem aprender. Então, se eu sigo nesse processo de individuação, os arquétipos que eu vou criar vão caber em mim e não caber no outro. E aí sim eu posso agir de uma forma mais saudável e coerente com o que eu acredito que seja o melhor dentro da nossa visão espírita, né, e da doutrina que a gente aprende de forma geral. Bom, gente, o que eu tinha separado, então, para o nosso momento de reflexão era isso. Eu espero que vocês, enfim, tenham aproveitado esse momento, que possam ter surgido reflexões importantes também, e que a gente possa conversar um pouco, né, discutir, perguntar, compartilhar mesmo relatos, experiências, para a gente seguir, né, nesse aprendizado coletivo.